Olá, hoje nós vamos trabalhar com a aula 09, que é sobre revisão para a prova P1, e nós vamos ter aqui uma resolução comentária de exercícios que foram aplicados na provinha de 2018. Era uma prova que estava num contexto de meia dúzia de questões, sendo 4 escritas e 2 na forma de testes, contendo como temas ou assuntos amortização de empréstimos, tinha lá as 6 modalidades do francês, o constante, o misto, o americano, o alemão e o francês com correção, além de rendas perpétuas ou vitalícias. Então, nessa aula número 9 que aparece aqui agora, na tela de vocês, nós temos uma apresentação dessa prova contendo os enunciados. Eu lembro que eu pedia 6 tabelas, 6 demonstrativos. O enunciado era sempre o mesmo, sempre era um imóvel avaliado em 430 mil, com a quitação numa entrada e o restante em 6 parcelas, sempre com 5 parcelas, perdão, com a mesma taxa, 1,08% ao mês. Agora, o que variava era a modalidade, os demonstrativos solicitados. Além dos 6, tinha também, como eu falei, então, as rendas vitalícias ou perpétuas, e tinha uma questão sobre gráfico de linhas, que envolve, através de uma planilha, trabalhar com a função e fazer a chamada interpolação. Na época, era uma questão desse padrão. As provas tinham sempre o formulário disponível para que vocês pudessem utilizar, tanto a parte de amortização de empréstimos, quanto a parte também que envolve a formulinha de rendas. E é claro, se é um exercício de rendas, aqui tem 4 fórmulas, lá tinha itens A e B, precisaria ver pelo texto qual das formulinhas era apropriada para cada exercício. Agora vai aparecer na etapa 2 a prova já com a sua resolução comentada. Então eu lembro que no sistema francês, que é o que é solicitado aqui no primeiro exercício, e essa numeração aqui 51, porque isso está já na lista de teoria e exercícios, essas questões são tiradas de lá. Então, eu tenho esse valor aqui para ser feito com a quitação com a entrada de 20%, com essa taxa, 5 parcelas, por isso que a tabela vai até a linha 5, e aí lá na frente, sua resolução comentada, aqui já aparece toda a tabela feita. Eu pedi apenas a tabela, mas aqui, nessa resolução comentada, nós temos uma resolução dos chamados passos feitos na calculadora, ou até o cálculo feito pela formulinha que envolve, por exemplo, a elaboração do PMT. O PV é o valor do terreno menos a entrada, então eu tenho aqui o PV. Para obter o PMT, eu uso rendas com vencimento ao final de cada período, no módulo ENT. E aqui seria o jeito matemático para isolar o PMT, com todas as casas decimais. Aqui aparece essa resposta com 5 casas depois da vírgula, mas eu lembro que o lançamento a gente o faz sempre com 2. E aqui tem as passagens via calculadora, desde zerar a memória, colocar o módulo final, alimentação do PV, do N, do I, e aparecendo aqui o resultado. A alimentação do PV precisa ser negativa pelo fato de ele ser uma saída no diagrama fluxo de caixa. Isso também vale para planilhas do tipo Excel. Se a gente na calculadora vai, por exemplo, completar toda a linha 1, uma vez feita a coluna das prestações que são fixas, a sequência é juros, depois amortização e, finalmente, saldo devedor. Os juros é através desse procedimento, a tecla 1 das amarelas F e a morte, e na calculadora, na primeira linha de teclado, é a primeira tecla, a tecla N, aí aparece o valor de juros. E esse valor aqui está computado em cima dessa expressão. Saldo devedor da linha anterior vezes a taxa, observe que o número é o mesmo. O teclado X barra Y, que a gente faz, sem dar Enter, sem zerar a memória, ele aparece na terceira linha do teclado, aqui na quarta coluna. É uma tecla que aparece em branco. Esse número aqui é o número que a gente obtém fazendo a continha, prestação da linha correspondente menos os juros. E o saldo devedor, aqui pela calculadora, seria fazer um recall
PV, RCL, PV, aparece esse número, a gente faz o lançamento tirando o sinal negativo e coloca na tabela. Ao passo que quem faz na mão, pegando o saldo da linha anterior menos a amortização, aqui já não vai precisar ter o problema de ter o sinal negativo. Eu lembro que na calculadora a gente repete agora a sequência. Nova linha 2. Um F amorto calcula os juros, X barra Y calcula a amortização, quanto que a dívida é abatida período, é o período, e aqui o saldo devedor. Eu coloquei depois aqui na sequência como é que se faz os juros no instante 2. Então aqui seria os juros no instante 2. Temos a amortização, temos o saldo devedor. Sempre ou na sequência da calculadora ou a sequência que aparece aqui indicado pelas formulinhas. E claro, né, a tabela já mostra que se a gente usa todas as casas decimais, ao final nós vamos encontrar o zero. Aqui eu coloquei até a complementação da linha 2, mas a sequência ela iria indo para as filas ou as linhas subsequentes, linha 3, linha 4, linha 5. A mesma dívida quitada agora pelo sistema constante, o sistema de amortização constante, ele é feito demonstrativo, o preenchimento da tabela por colunas. Então tem uma sequência. Primeiro a gente faz a amortização usando essa formulinha, PV dividido por N. Aqui não vai ter uma calculadora com teclas apropriadas para fazê-la, e sim através da formulinha, que eu já coloquei colorido, que a amortização é fixa. Depois a gente coloca o saldo devedor, e o saldo devedor sempre é o saldo da linha anterior menos a amortização, é uma conta de menos. Então, esse 275.200 é a conta 344 menos a amortização, menos os 68.800. Aí eu obtive esse número. O da linha de baixo eu faria 275.200 menos 68.800, coloco o resultado aqui. E assim a gente vai montando toda a coluna do saldo devedor. Para os juros, a gente tem que pegar o saldo da linha anterior vezes a taxa. Então, eu coloquei aqui os juros do instante 1, como é que calculo os juros do instante 2, os juros do instante 3. É a mesma montagem, é sempre apanhando o saldo da linha imediatamente anterior. Quanto às prestações, é pegar juros mais amortização, coloco o resultado das prestações. Como os juros são decrescentes, nós vamos acabar encontrando prestações também decrescentes. E o fato é que a sequência é, primeira amortização, primeiro essa coluna, a segunda coluna a ser montada é o saldo devedor, a terceira coluna a ser completada é a coluna dos juros, e a última coluna a ser computada é a coluna das prestações ou pagamentos. Todos os sistemas foram contemplados. O 52, na parte A, era para fazer o preenchimento da tabela pelo sistema misto. E aqui tem um roteiro de como que faz isso. Primeiro a gente precisa fazer as prestações, completar toda a coluna das prestações. Por isso que ela está aqui colorida. E ela vai ser decrescente porque ela é calculada através de uma média aritmética. Eu preciso apanhar as prestações do francês, que é o PMT, que é obtido, por exemplo, na calculadora, sistema francês. Eu tenho que também fazer a média com o sistema constante. Então, não dá para fazer o misto antes do constante, porque nesse regramento aqui depende do cálculo das prestações encontradas no saque. Então, aqui eu coloquei o cálculo da primeira e da segunda prestação, sempre fazendo uma média aritmética simples. As demais, a terceira, a quarta e a quinta, também seguem a mesma linha. Pega a prestação do saque, o PMT fixo do francês, e como as prestações do saque no problema anterior elas eram decrescentes, aqui também vai caracterizar prestações decrescentes. Eu lembro então que a gente usa esses dados aqui do exercício anterior, das prestações obtidas no saque, para fazer a elaboração das prestações do sistema misto. Feito isso, agora a gente vai completando a tabela linha a linha. Então a gente vai para a linha 1, calculando juros, depois amortização e finalmente saldo devedor, do mesmo jeito que era feito no francês. Então, os juros, que é o saldo da linha anterior, vezes a taxa,
a amortização, que são as prestações menos os juros e filas correspondentes, e depois o saldo devedor, que é o saldo da linha anterior menos a amortização. Tendo o capricho, o cuidado de fazer com todas as casas decimais, no final a gente acaba completando a tabela, aparecendo zero no final. O americano é o sistema mais simples para ser compreendido, porque ele é um sistema de amortização onde os juros são constantes, são fixos. Paga-se sempre PV vezes I. Então, desde o primeiro até o último juros, nós temos valores fixos ou constantes. Quanto aos pagamentos, aqui está falando que a gente paga os juros da primeira até a penúltima. Por isso que do P1 até o P4 é somente os juros. Quando chega na última, paga-se os juros mais o principal. Então, aqui tem o principal mais os juros, então aqui ficou a última prestação caracterizada. A amortização, o abatimento da dívida, a gente, no sistema americano, quer para imóveis ou até um empréstimo no banco americano, é feito dessa maneira. Primeira, segunda, até a penúltima prestação não amortiza nada, é zero. E quando chega na última, a amortização é o próprio PV. De modo que na hora de fazer o saldo devedor, o saldo devedor sempre é o saldo da linha anterior menos a amortização, e ele só vai dar zero no último lançamento. Então, é um sistema bem tranquilo para se trabalhar e a gente até aconselha o aluno, eventualmente, começar com esse sistema. O 53, que era um teste para o sistema alemão de amortização de empréstimos, ele já segue um regulamento específico próprio dele. Ele tem prestações fixas. Aqui eu deixei até a tabela com todas as casas decimais. Esse era um teste que pedia os juros no instante 4. Mas para chegar nesses juros do instante 4, existe uma sequência. O sistema alemão ele também é feito por colunas. Primeiro a gente faz a formulinha, a obtenção das prestações fixas. Tendo as prestações, a gente vai para a amortização. Tendo as amortizações feitas, aí a gente calcula o saldo devedor, que é o mesmo regramento para todos, saldo da linha anterior menos a amortização, e aí a gente monta a coluna dos juros, que é, no sistema alemão, prestação menos a amortização. Então, esse 2.988.21, ele é a conta da prestação menos a amortização. Aí a gente obtém os juros. Na linha 4 vai ser a prestação correspondente da linha 4 menos a amortização da linha 4. Então, aqui nós temos o roteiro de como que é feito para chegar na alternativa. As prestações, os pagamentos, dependem do valor financiado PV, depende da taxa de juros e do número de parcelas. Aqui tem as contas mostrando o que foi feito. A gente já falou em teoria que se o I fosse igual a zero, essa conta, o denominador daria zero, mas aí não se aplica essa fórmula para I igual a zero. Porque taxa zero quer dizer que a prestação é pegar o valor financiado e dividir pelo número de parcelas, não precisa dessa expressão. O fato é que quem tem as prestações calcula a primeira amortização, porque nela, fórmula, aparece o PN no meio. O PV é o valor financiado e o I é a taxa de juros. E as demais amortizações, a segunda, a terceira, a quarta, vai depender das anteriores. Então, o A2 é o A1 dividido por 1 menos I. O A3 é o A2, é anterior, dividido por 1 menos I. O A4 é o A3 dividido por 1 menos I. Se fosse calcular a quinta amortização, seria o A4 dividido por 1 menos I. O fato é que quem tem depois as amortizações, calcula os juros. E os juros é sempre pegar a prestação daquela linha, menos a sua amortização, e assim a gente teria, na linha 4, o cálculo feito dessa forma. Mas isso vale para quaisquer linhas. A diferença de prestação menos amortização sempre vai fornecer, no sistema alemão, os juros, que acaba se caracterizando por ser um demonstrativo com prestações fixas e juros decrescentes, de modo que no final paga-se zero de juros. É uma situação única para essa modalidade. Quanto ao sistema francês com correção, ele é feito usando como modalidade, né, o cálculo das prestações PMTs, que vai entrar como sendo o P0 da formulinha que aparece aqui. E esse I índice K é a correção que o problema estabeleceu
que era o Índice Nacional de Construção Civil nesse exercício, o INCC, que era uma tabela fornecida pelo problema. Então, eu lembro, olhando o texto do problema, olhando o enunciado, que aparece no começo, nós temos aqui a tabela de correção, que é do INCC, e os dados do problema, que são aqueles sempre o valor do terreno, a entrada e a taxa de juros. Mas é essa correção que acaba alterando prestações em cada linha e também o saldo devedor em cada linha. E isso faz com que o sistema fique desbalanceado e não vai dar zero no final. Então, aqui tem as contas feitas para o usuário entender o que aconteceu. Então, primeiro a gente tem que montar todas as prestações. Então, a prestação do instante 1 vai ser a prestação do zero, que é o PMT, com a correção da taxa lá do INCC. Esse 0,93% é 0,93 dividido por 100, quando soma 1 dá esse valor, e aqui eu tenho a primeira prestação. Essa primeira prestação entra na conta para fazer o cálculo da segunda prestação, porque a segunda vai ser o que havia na anterior com a taxa correspondente. Na terceira vai ser a correção da prestação 2, na quarta o que havia na prestação 3 e na quinta o que havia na prestação 4. Se vocês olharem os valores aqui praticados, a gente percebe que essa prestação 4 que aparece aqui, ela tinha sido obtida anteriormente por esse número. Então, essa é a sequência para montar toda a coluna das prestações. E aí, tendo a coluna das prestações, no sistema francês, a gente faz linha a linha. Então, a gente vai começar mostrando a linha 1. Juros da linha 1, ele acaba coincidindo, porque é o saldo da linha anterior, o valor financiado, vezes a taxa. A amortização é prestação menos os juros, todas as casas. E aí o saldo devedor é o saldo da linha anterior menos a amortização. Só que esse número ainda não está com a correção. Por isso que ele não é o lançamento que é feito aqui. Eu preciso corrigir esse saldo devedor pela taxa do INCC que foi dada no problema. Então, é a mesma taxa 1, que eu estou na linha 1. E aí, esse número aqui encontrado é o número que eu faço o lançamento dele aqui. E por que 29 centavos? Porque no arredondamento, o terceiro algarismo maior ou igual a 5, ele soma 1 no anterior. Assim, a gente completa a linha 1. Para a linha 2, é a mesma ideia. Juros, amortização, saldo devedor. O saldo devedor ainda sem a correção. A gente faz a correção pelo índice correspondente. E o índice correspondente lá era 0,30 do INCC, e aqui tem a correção, primeiro dividindo por 100, somando com 1, e aí fazendo a multiplicação. Esse número é o número que é lançado lá na linha 2. Então, esse número que aparece aqui, final 76, porque o terceiro dígito é 0, é o final que aparece aqui. Assim, a gente vai tendo a elaboração de todos os valores até completar, até chegar no final. E no final aqui aparece um número diferente de 0, que é o valor residual, porque foi feita uma modificação no sistema francês quanto aos pagamentos e o saldo devedor. É um pouco trabalhoso, mas é assim que se faz, linha a linha. Eu coloquei aqui todas as filas com as suas contas para vocês entenderem o que está acontecendo nessa tela. O problema 55, ele tinha a parte A e a parte B, e ele falava sobre exercício que envolve rendas perpétuas ou vitalícias. Indo para o texto, o enunciado dele, eu lembro então que o enunciado falava num plano de previdência privada que tinha um aporte inicial, um certo PV, para receber em parcelas mensais iguais e vitalícias ou perpétuas, e tinha aqui a taxa de juros. Pediu o valor das prestações, se elas começarem daqui 30 dias, no esquema tipo ente, e aqui, se ele fala daqui 3 anos, aparece uma carência para começar as prestações, que é só daqui 3 anos ou 36 meses que elas vão começar.
Então, aqui é diferidas e imediatas, e aqui simplesmente imediatas. E aqui fala que o vencimento vai acontecer no instante 1, 30 dias após a proposta do exercício. Então, indo agora para os números, eu tenho aqui. O texto é omisso, ele não fala nada, é módulo end, vencimento ao final de cada período. Aqui eu coloco a formulinha e faço as contas. Também poderia obter pela calculadora HP12C. E aqui para o N, quando é rendas perpétuas, o N é muito grande, se a gente colocar 10 mil meses, já é suficiente para fazer as contas e chegar a esse valor. Quando houver a carência, aí precisa estabelecer qual é o fator de carência M, a gente faz através de um diagrama. Ela vai começar daqui 3 anos, no 36. Era para começar no instante 1. Esse prazo que foi dado, nós vamos mostrar que vai alterar a remuneração, não vai dar 2.400, porque nós temos esse fator de carência, esse M, que foi feito a diferença de 36 menos 1. Precisou se fazer através do diagrama. E aí a formulinha está colocada aqui. Essa é a formulinha que tem o fator de carência. O fator de carência é 35. O N, como é rendas vitalícias, é 10 mil. Então, esse fator 1 mais I elevado a menos 10 mil é 0. E aqui a gente tem, nas contas, passando esse 176,19 para lá, esse patamar. Observe que essa prestação aqui, ela é bem maior do que essa 2.400, para mostrar para o usuário que se ele deixar no agente financeiro um certo tempo aquele aporte financeiro, lá na frente ele vai ter remuneração vitalícia, prestações periódicas maiores. 2.400 é um valor menor do que esse aporte aqui colocado. E o gráfico de linhas, que era uma tabela dada lá, como eu pedi uma interpolação, eu tinha o valor de janeiro 1, o valor de março 2, então o valor de fevereiro é uma interpolação, é um valor no meio. Eu pego a função e acabo colocando aqui no meio. Vamos falar assim, o porquê disso? Porque ele dava uma tabela, uma função, essa função ele pedia um valor que não aparecia lá na sua tabela. Então aqui tem a Selic, foi feita uma aproximação linear, a linha escura mostra foi feita uma aproximação por uma função do primeiro grau, acompanhando o que acontece na sua totalidade da linha vermelha. E eu pedi aqui o valor que a gente acaba encontrando na interpolação para fevereiro, que é um valor entre dois valores dados. Então, se eu pedir uma interpolação, que é uma coisa comum e pode ser usada, a gente percebe que fevereiro é um valor entre 1 e 2, por isso que ele é 1,5. Então, a gente faz as contas e assim chega ao resultado. Então, olhando agora aqui a resolução comentada desse problema, eu pego 1,5, a função substituo, chego às contas e assim completo a alternativa. Eu lembro ainda que nessa avaliação existem questões que envolvem o aplicativo Solver. Solver quer dizer resolvendo. Ou seja, a gente pega um texto, como aparece aqui nesse exercício, esse texto tem tabelas, ele é muito parecido com o trabalho, né, atividade em grupo. A ideia é, a partir do texto, encontrar 3 coisas básicas do Solver. As 3 coisas que a gente acaba implementando na planilha eletrônica para ele resolver o exercício. Aqui fala de uma dieta alimentar, aqui tem uma tabela que tem as vitaminas, aqui tem 2 tipos de alimentos, couve e carne branca, que tem também valores tabelados de vitamina. Aqui eu tenho o preço da carne branca, do maço de couve, e a pergunta é, qual deve ser a dieta para se ter o custo mínimo? Então tem que se montar uma função a partir dessas informações, gerando o custo mínimo. Vocês vão ter um problema semelhante, onde vai ter que saber extrair do enunciado a função, variáveis e restrições. E nesse problema aqui, olha quanta coisa que tem para a gente fazer a chamada elaboração.
na sua resolução. Tem a função a ser trabalhada. Então, a gente tem aqui os preços. Então, assim, a gente acaba identificando quanto que gasta para frango, para carne branca e quanto que gasta para couve. Temos também as restrições que são tiradas aqui das tabelas, as restrições. E temos a legenda que dá a quantidade de variáveis aqui. Existem duas que são as variáveis principais, A e B, onde A é a quantidade de couve e B é a quantidade de carne branca. Mas essas quantidades A e B, nas tabelas, elas vão ser obtidas ainda em função de outros parâmetros, que são outras restrições. Então, tudo isso que aparece aqui precisa ser devidamente alimentado para depois a gente adentrar ao solver usando essas observações que aqui aparecem. Então, a primeira coisa é fazer a montagem de uma tela inicial. Nessa tela inicial tem a função a ser trabalhada, tem o campo das variáveis, que aqui estaria todo na linha 21. Existem duas variáveis principais, que são A e B, mas existem também as quantidades de vitaminas. Eu tenho vitamina 1, vitamina 2, vitamina 3 em cada um dos componentes lá, da carne branca e da couve. Por isso que vai ter um rol, vai ter uma quantidade bem grande de restrições para a gente chegar, através dessas observações, a, a essa resolução. Então, muitos vão ter, na sua proposta do trabalho em grupo, um exercício num padrão semelhante a esse, que tem um grau de dificuldade de médio para difícil. Assim, a gente fez uma revisão das coisas que podem ser obtidas ou solicitadas ou cobradas na chamada prova P.